O engenheiro olhou para o velho mecânico com desprezo e riu alto diante de todos. Se você consertar essa máquina, eu te dou meu salário. Zombou. A plateia caiu na gargalhada, mas ninguém imaginava que aquele homem calado, sujo de graxa e ignorado por anos, iria calar a fábrica inteira com apenas uma chave inglesa na mão. Fica até o final, porque essa história mostra que não é o crachá que define a competência. É o respeito que você nunca perdeu, mesmo sendo invisível. A sirene da fábrica ecoou pelas paredes de concreto às 7 horas da manhã. O chão ainda estava úmido de orvalho e o cheiro de óleo velho se misturava ao do café da lanchonete, improvisada nos fundos. Seu Miro já estava no pátio desde as 6. Ajudava a empurrar um carrinho de ferramentas enquanto limpava as mãos na calça encardida. Era assim todos os dias. Silencioso, preciso, invisível. Lá dentro, o novo engenheiro do setor de manutenção já fazia barulho. Cláudio usava sapato de couro lustrado, óculos espelhados pendurados na gola da camisa e falava alto com quem passasse. Essa máquina é velha demais. Já falei que a gente precisa de peças novas. A empresa não vai gastar agora, Cláudio, disse um dos coordenadores. Então depois não reclamem se parar no meio do expediente, respondeu ele, sem nem olhar nos olhos do colega. Seu Miro entrou na ala de produção e olhou para a máquina 5, como fazia todas as manhãs. Ajustou um parafuso, escutou o barulho do motor. Tudo normal? Tá inspecionando de novo, Miro? Perguntou Dona Dalva, a cozinheira da empresa, passando com uma caixa de salgados. A gente escuta antes da máquina falar, Dona Dalva. Só os antigos têm esse ouvido. Hoje em dia só sabem usar planilha. Riu ela indo embora. Às 10 horas, o aviso veio como bomba. A máquina 5 parou. Parou de vez, painel apagado, esteira travada, produção parada. E com ela, dezenas de funcionários cruzando os braços esperando. Cláudio chegou correndo, com um jaleco limpo e cara de urgência. Abriu a tampa, olhou os fios, digitou códigos no visor. Nada. Já tentou reiniciar o circuito, doutor? Perguntou um operador de máquina. Claro que sim. Vocês acham que isso aqui é mágica? 20 minutos depois, ainda nada. A tensão crescia. O diretor-geral já estava sendo acionado. Foi quando seu Miro chegou, limpando as mãos no pano de sempre, sem pressa, observando de longe. Cláudio o notou e fez questão de zombar, alto o suficiente para todos ouvirem. Olha só quem veio ajudar! O doutor da graxa! Alguns riram constrangidos. Quer tentar também, Miro? Vai que sua chave de fenda faz milagre! Seu Miro ficou em silêncio. Cláudio se aproximou mais. Vamos fazer um trato? Se você consertar essa máquina, eu te dou meu salário esse mês. Pode ser? O riso foi geral. Eita! Exclamou um dos operadores. Tá valendo, Miro? Cutucou outro. O velho mecânico coçou a nuca. Olhou a máquina por um segundo, mas não respondeu. Deu meia volta e saiu dali, carregando seu pano no ombro. Cláudio cruzou os braços rindo. Foi o que pensei. Na hora do desafio, somem. Mas o que ninguém sabia é que seu Miro não tinha sumido. Ele apenas foi buscar sua velha maleta de ferramentas, e dentro dela carregava algo que Cláudio jamais entenderia. Respeito pela máquina e pelo ofício. O relógio da fábrica marcava 10h45 quando seu Miro retornou à linha de produção, com sua maleta de ferramentas em uma mão e um olhar calmo no rosto. Ele caminhava devagar, como se carregasse uma certeza silenciosa, mas ninguém percebeu. Estavam ocupados demais, rindo da cena anterior. Cláudio ainda estava ali, suando, mexendo em cabos e teclas, disfarçando a frustração com falas técnicas e gestos amplos. Central não responde. Deve ser problema de integração do sistema com o motor auxiliar, ou um bug interno no CLP. Murmurava alto, como se tentasse impressionar os que assistiam. Mas ninguém entendia, nem precisava. O que todos viam era
A máquina estava parada e o engenheiro, que se dizia o melhor da empresa, não conseguia fazer nada. Seu Miro se aproximou e parou em silêncio. Abriu sua maleta no chão, tirou 3 ferramentas simples, uma chave de boca gasta, uma lanterna pequena e um alicate velho com fita isolante no cabo. Cláudio virou o rosto, debochado. Uau! Agora sim! Tô me sentindo ameaçado. Miro, você vai mesmo tentar? Perguntou um dos operadores, com um sorriso contido. O senhor ouviu o que ele disse? Sobre o salário? Emendou outro curioso. O mecânico não respondeu, apenas acenou com a cabeça e se agachou ao lado da base da máquina. Cláudio se afastou e cruzou os braços, fazendo questão de manter o tom sarcástico. Senhores e senhoras, reservem seus aplausos. Estamos prestes a testemunhar um milagre industrial patrocinado por ferramentas da década de 80. Algumas risadas ecoaram no ambiente, mas nem todas foram espontâneas. A tensão começava a mudar de lado. Seu Miro encostou o ouvido na lateral metálica da máquina. Fechou os olhos por um instante, ouvindo o que ninguém mais ouvia. Está vendo? Ele está ouvindo a máquina, sussurrou um rapaz do almoxarifado, com um leve sorriso de admiração. Cláudio não percebeu. Ele continuava fazendo piadas. Talvez ela cante alguma coisa para ele, né? Vai ver, tá esperando uma reza de motor. Seu Miro olhou com calma para o painel. Depois, seguiu com os olhos até um pequeno compartimento lateral, fechado com 2 parafusos. Com movimentos lentos, abriu a tampa e revelou um conjunto de fios presos por uma braçadeira plástica. Esse compartimento aí já foi verificado, alertou Cláudio, impaciente. Não tem nada aí. Perda de tempo. Miro pegou o alicate, cortou com cuidado a braçadeira, afastou 2 fios e apontou para um conector solto, escondido entre outros cabos. Esse plug está invertido, disse pela primeira vez. O quê? Cláudio se aproximou, franzindo a testa. Isso é impossível. Eu mesmo chequei isso ontem. Estava invertido e forçado. Por isso travou o sistema. Antes que alguém pudesse comentar, Miro reconectou o plug no sentido correto. Fechou a tampa, apertou 2 parafusos com a chave de boca. Depois se levantou, enxugou a testa com o lenço no bolso e apenas disse: liga aí, por favor. O operador foi até o painel, digitou a senha, a tela piscou. O motor roncou, a esteira começou a rodar. A fábrica voltou a funcionar. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. E então, os aplausos começaram, tímidos, espalhados, mas genuínos. Dona Dalva, que observava de longe com a bandeja de empadinhas na mão, deixou escapar um sorrisinho emocionado. Ele ouviu mesmo. Cláudio estava parado, pálido, com a boca entreaberta e os olhos fixos na máquina funcionando. Tentava processar o que tinha visto, mas não conseguia esconder a vergonha. Seu Miro não olhou para ele, guardou as ferramentas com calma, como quem encerra mais um dia comum de trabalho. E o salário, doutor? Brincou um dos operadores. Vai pagar ou vai parcelar? Zombou o outro, provocando uma gargalhada geral. Mas Miro não riu. Ele apenas caminhou até a porta da ala de produção e, antes de sair, falou sem virar o rosto. Às vezes, o que parece mágica para uns é só respeito pelo que se faz. E saiu. O som da máquina rodando era como música para quem dependia dela. A produção retomava seu ritmo, os operadores voltavam aos seus postos, mas ninguém conseguia parar de comentar o que tinha acontecido. Alguns funcionários fingiam que não tinham rido. Outros olhavam de canto para Cláudio, tentando disfarçar o desconforto, e havia aqueles que, pela primeira vez, olhavam para seu Miro com olhos diferentes. Com respeito, ele caminhava tranquilo pelos corredores da ala mecânica. Não sorria, não se gabava, apenas limpava as mãos com seu velho pano encardido, como se nada tivesse acontecido. Mas por onde passava, o silêncio vinha atrás.
Dona Dalva apareceu no refeitório com um café novo, servindo como quem entrega um prêmio. Aqui, Miro, tá quentinho. Do jeito que o senhor gosta. Obrigado, Dona Dalva. O engenheiro saiu de fininho, viu? Nem olhou pra ninguém. Ele vai voltar, disse Miro, com serenidade. A vaidade só se esconde quando dói. Lá na sala da diretoria, a conversa era diferente. O diretor Frederico já havia recebido 5 relatos diferentes sobre o acontecido. Não porque ele tivesse perguntado, mas porque todos queriam contar. O senhor precisava ver. Ele reconectou o plug como se fosse uma coisa óbvia, dizia um dos coordenadores. E o Cláudio? Perguntou o diretor em tom contido. Gaguejou. Disse que achava que era outro problema. Tentou desviar, mas estava branco. Frederico não respondeu, apenas girou lentamente sua caneta sobre os dedos e fez uma anotação em seu caderno. Enquanto isso, seu Miro voltava para o setor de manutenção. Sentou-se em seu banquinho velho, pegou uma peça de ventilador industrial e começou a ajustá-la com uma lima. Não havia alarde, não havia plateia, mas havia dignidade. De tempos em tempos, alguém passava e batia no ombro dele. Valeu, Miro. Você salvou a produção hoje. Foi bonito o que você fez. A gente devia ter te escutado antes. Ele apenas assentia, sem dizer muito. No corredor dos fundos, Cláudio caminhava de um lado para o outro sozinho. Falava ao telefone nervoso. Não, eu não fui humilhado. Foi um acidente técnico. O cara teve sorte. Sim, a máquina voltou. Mas isso não quer dizer nada. Eu sou engenheiro, por favor. Tenho formação. Não é qualquer um que pode. Ele parou de falar quando viu o diretor Frederico se aproximar. Cláudio, disse o diretor com voz calma. Preciso de você na minha sala, agora, minutos depois. Os dois estavam frente a frente, em uma sala ampla e silenciosa. O sol batia pela janela de vidro, iluminando os diplomas na parede e o semblante sério do diretor. Eu soube do que aconteceu. Começou Frederico. Você quer me contar sua versão? Cláudio respirou fundo. A máquina estava com um defeito interno. Eu identifiquei alguns problemas, mas o sistema estava falhando. Foi coincidência ele ter mexido e funcionar depois. Coincidência? É, um palpite de alguém que não entende de automação. Frederico se levantou, caminhou até a janela. Observou lá embaixo o pátio, onde seu Miro caminhava com calma entre as caixas de peças. Sabe, Cláudio, tem uma coisa que diploma nenhum ensina. O quê? Perguntou ele, sem esconder a irritação. Humildade. Eu não estou entendendo. Não precisa. Só precisa refletir. Frederico virou-se para ele e completou. Eu vi o vídeo. Cláudio empalideceu. Que vídeo? Um dos operadores filmou tudo. A humilhação, a aposta, a reação. Isso não é ético. O que não é ético é tratar um colega como inferior por não ter o mesmo título que você. Mas, senhor, pode se retirar, Cláudio. Vou rever sua posição aqui na empresa. Cláudio saiu em silêncio. Dessa vez, verdadeiro, sua arrogância havia sido desmontada sem que o diretor precisasse levantar a voz. Na oficina, seu Miro terminava o ajuste na hélice e voltava a montá-la no motor. Foi quando ouviu passos. Frederico estava entrando. Posso? Perguntou o diretor. Claro, doutor. Não gosto de ser chamado de doutor. Hábito antigo. Sorriu Miro. O diretor olhou ao redor da oficina, como se enxergasse tudo pela primeira vez. As ferramentas gastas, o banco rachado, a calma daquele mundo escondido da fábrica. Miro, eu tô aqui para te fazer um convite. Pode falar. A gente tem uma vaga de coordenador técnico no setor de manutenção. Eu sei que você nunca pediu promoção, nunca precisei, mas hoje a empresa precisa de você num outro lugar, com mais voz, mais reconhecimento. E salário melhor, os dois riram. Isso também, respondeu Frederico. Mas o principal é, precisamos do seu jeito de resolver. Com calma, com respeito. Miro pensou por um instante.
Depois estendeu a mão com firmeza. Então tá aceito, doutor. Frederico apertou a mão com força. Na porta da oficina, alguns funcionários que observavam à distância começaram a aplaudir. Pouco a pouco, a oficina virou palco de uma reverência silenciosa, mas Miro, como sempre, só balançou a cabeça, pegou seu pano e disse: "Vamos trabalhar, que máquina parada não paga salário." Na manhã seguinte, um e-mail diferente apareceu na caixa de entrada de todos os funcionários. Assunto: reconhecer é valorizar. Assinado pelo próprio diretor Frederico, o comunicado era claro e direto. Ontem, um dos nossos colaboradores mais antigos resolveu com ferramentas simples e sabedoria rara um problema que interrompeu toda a produção. Ele não usou planilhas nem desculpas. Usou experiência, escuta e respeito. Por isso, é com grande orgulho que anunciamos que o Sr. Miro Andrade é o novo coordenador técnico da nossa unidade. Que sua postura inspire a todos nós. O refeitório foi o primeiro lugar onde a notícia se espalhou como pólvora. Ele virou coordenador. Merecido demais. Você viu o que ele fez com aquela máquina? E com aquele engenheiro metido? Sumiu, né? Seu Miro, no entanto, estava como sempre, discreto, nem mesmo mudou o jeito de vestir. Continuava com sua calça manchada de graxa, o relógio antigo no pulso e o mesmo jeito de cumprimentar todos com um aceno de cabeça. A única diferença visível era o crachá novo. Agora, fundo azul. O Dargo, coordenador técnico, mas ele o usava para dentro da camisa. "Não gostou do crachá novo, Miro?" perguntou o estagiário Marcos, curioso. "Não preciso mostrar no peito o que já leva no jeito", respondeu ele sereno. No fim da tarde, Frederico convocou uma breve reunião geral na fábrica. Pela primeira vez em muito tempo, todos os funcionários se reuniram sem que fosse por cobrança ou problema. O diretor subiu em uma pequena plataforma e falou: "Hoje a gente aprendeu que ouvir é tão importante quanto mandar, e que arrogância não conserta nada, mas humildade, essa sim resolve." Depois fez um gesto para Miro, que estava recuado como sempre. "Seu Miro, venha aqui, por favor." Ele hesitou por um instante, depois subiu lentamente. "Fale algumas palavras para nós." Miro olhou para os colegas. Muitos com os olhos marejados, outros com sorrisos discretos de admiração. "Eu não sou bom com microfone", começou. Alguém gritou lá do fundo: "Mas é bom com chave de fenda." Todos riram. "Eu só queria dizer que trabalhar aqui por 30 anos me ensinou uma coisa. Respeito não se exige, se constrói. E máquina nenhuma funciona direito com quem só sabe mandar." Houve aplausos, aplausos longos. E foi ali que a fábrica inteira percebeu. Aquele homem simples que ninguém via sempre foi um líder, mesmo sem cargo, mesmo sem crachá. Enquanto isso, Cláudio passava seus últimos minutos na empresa. Ao contrário de Miro, saiu sem despedidas, sem olhares, sem palmas. Na sala de RH, assinou sua rescisão com a cabeça baixa. "A vida tem seu jeito de ensinar", murmurou a gerente entregando os papéis. Naquela mesma noite, Miro voltou para casa como sempre fazia. Ônibus cheio, marmita na mochila, silêncio no banco da janela. Mas havia algo diferente em seu olhar. Chegando em casa, colocou o pano de graxa no tanque, tirou os sapatos na porta e entrou. Seu neto Léo correu até ele. "Vô, a senhora Dalva mandou empada para você." "É, então hoje é dia de festa." Na mesa, ao lado da velha televisão, Miro tirou o crachá do bolso e mostrou ao neto. "Sabe o que é isso, Léo? É um cartão?" "É, o povo chama de crachá, mas o que ele vale mesmo é o que a gente faz com ele." O menino olhou curioso. "E o que você vai fazer com ele?" Miro sorriu, passando a mão nos cabelos do neto. "Ensinar. Ensinar que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. E que respeito se constrói com trabalho todos os dias." O tempo passou
Na parede da fábrica, ao lado dos quadros de metas e avisos técnicos, agora havia uma moldura diferente. Uma foto de seu Miro, sorrindo com seu uniforme simples, segurando uma chave inglesa. Abaixo da imagem, a frase: saber consertar máquinas é bom, saber consertar pessoas é sabedoria. Era um lembrete diário para todos que passavam por ali. Desde sua promoção, a fábrica mudou. Mudou o clima, os olhares, a escuta. Miro instituiu reuniões semanais com os operadores da base. Implementou uma escala mais justa para os turnos noturnos. E, acima de tudo, fez algo que nenhum engenheiro anterior conseguiu: resgatar a confiança do time. Ele nunca usava a sala do coordenador. Preferia estar no chão de fábrica, ao lado da graxa, do barulho das engrenagens, do cheiro metálico da produção viva. Um dia, o novo estagiário parou ao lado dele e perguntou: Seu Miro, por que o senhor nunca grita? Porque quem grita perde a razão. Mas e quando ninguém escuta? Aí a gente mostra, com atitude. E quando erram feio, a gente conserta, igual máquina quebrada. E quando não tem conserto, aí a gente troca, mas com respeito. O garoto ficou quieto. Aquilo valia mais que qualquer curso técnico. Num fim de tarde, Frederico passou pela fábrica para fazer uma visita informal. Encontrou Miro, debruçado sobre uma prancheta, observando o esquema elétrico de uma das esteiras. Ainda trabalhando, Miro? Aqui a engrenagem não para, doutor. Já te falei para não me chamar de doutor. E eu já te falei que é hábito. Riram juntos. Frederico sentou-se em um banco e olhou para o ambiente. Você sabe que desde aquele dia, a fábrica bateu todos os recordes de produtividade. Miro apenas assentiu, mas mais do que isso, continuou o diretor, nunca tivemos tão poucos conflitos internos. É que máquina parada a gente escuta. Pessoa parada, a gente precisa perceber. Isso devia estar num livro. Tá, no livro da vida. Frederico suspirou. Sabe, Miro, muita gente nova chega aqui, cheia de diploma e ego, mas o que mantém essa engrenagem de pé é o caráter. Diploma, a gente pendura na parede. Caráter, a gente mostra no dia a dia, completou Miro. O diretor ficou em silêncio por um tempo. Depois tirou do bolso um pequeno envelope. Trouxe isso para você. Dentro havia um convite. Era para uma cerimônia no fim do mês. Reconhecimento de excelência operacional. Você foi indicado pela equipe. Mas eu nem sabia que existia isso. Porque quem de verdade merece nunca está atrás de aplauso, mas o aplauso vem. Na cerimônia, Miro subiu no palco com a camisa mais simples que tinha, olhou para a plateia de ternos, sorrisos e luzes, e fez um discurso simples e humilde. Mais tarde, ao chegar em casa, Miro foi até a prateleira de ferramentas e colocou o troféu entre uma lanterna quebrada e uma caixa de parafusos. Aqui sim ele vai lembrar o que importa, disse sorrindo. Seu neto entrou correndo. Vô! Ganhei estrela dourada na escola. Por quê? Porque ajudei o colega que não sabia fazer a conta. E fez por ele? Não. Ensinei. Então você ganhou a estrela certa, Léo. Ele se abaixou, olhou bem nos olhos do menino e disse: um dia, quando crescer, talvez você ganhe um crachá também. Mas nunca esqueça, quem humilha para parecer grande é porque por dentro é pequeno. E quem ajuda em silêncio, mesmo quando riem dele, um dia ensina até quem zombou. O menino assentiu, como quem entende mais do que demonstra. A câmera imaginária da vida se afasta da pequena casa, com suas paredes descascadas e luz amarelada. Dentro dela, dois heróis, um velho mecânico e um menino com coração ensinável. Ali onde não havia luxo, havia legado, e o que ficou foi a lição de um homem simples que soube ensinar sem gritar, corrigir sem humilhar e liderar, sem precisar de um título, porque o respeito, no fim das contas, não vem do cargo que você carrega no peito, mas da postura que você carrega na alma. E você já foi subestimado só porque achavam que você
não parecia importante o suficiente. Deixa seu comentário aqui embaixo. A sua história pode ser o empurrão que alguém precisa hoje. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém especial, curte e comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias, porque aqui a gente conta o que o mundo tenta ignorar. Até a próxima!